aí as dicas, né? Então, uma pergunta que chegou aqui pra gente é se esse contrato temporário, ele tem a anotação na carteira de trabalho ou não? É um contrato à parte? Perfeito, uma excelente pergunta. Esse contrato ele tem assim a anotação ela vai vir com a observação de ser um contrato temporário. Essa anotação é obrigação da ETT, da Empresa de Trabalho Temporário, realizar essa anotação, no qual possivelmente uma relação trabalhista em que essa ETT não realize o cumprimento de todas as normas, a tomadora do serviço vai responder de forma subsidiária a essa ETT. Então sempre tem essa relação ainda nas responsabilidades até do patrão. E nos casos de demissão, aquela questão do seguro-desemprego, né, ali naquele momento da rescisão, os mesmos direitos valem ou tem alguma mudança? Aí tem algumas mudanças, tendo em vista que esse contrato, até mesmo os quesitos do seguro-desemprego no contrato do prazo indeterminado, eles são alguns requisitos específicos, que é um longo tema também. Mas voltando aqui na ideia disso, no contrato por prazo indeterminado, aquele trabalhador demitido sem justa causa teria, por exemplo, direito à multa de 40% do FGTS. Nesse caso, mesmo se ele for demitido sem justa causa ou o contrato se encerrar, nós não teremos a figura dessa multa. Perfeito, bacana. Importante destacar, né? Sim. Agora vamos mudar de assunto e vamos... Voltar lá para o começo, vamos né? Voltar lá nos vídeos, que muitas empresas têm feito isso, né? A gente, quando está rolando aí o Instagram, a gente sempre vê divulgação de, principalmente lojas de varejo. O funcionário, ele é obrigado a participar desse tipo de conteúdo que divulga a empresa? Perfeito, Marcelo. Essa é uma discussão, assim, um pouco quanto difícil para a gente analisar, porque a gente está aqui conversando, eu posso muito bem virar e falar, realmente, ele não é obrigado em certas hipóteses, só que o trabalhador, ele sempre é a partícula suficiente da relação, então ele é sempre mais vulnerável, então mesmo a gente tendo ciência que ele não é obrigado, ele vai de qualquer forma realizar lá aquilo. O que a gente tem que ter ideia do que pode se tornar são as consequências disso. Por quê? A gente tem duas hipóteses. O primeiro, o trabalhador que foi contratado, por exemplo, um padeiro. Esse padeiro foi contratado com suas atribuições. Dentro dessas atribuições não existe a possibilidade de fazer um vídeo, mas a gente vê, inclusive tem uma padaria muito famosa no TikTok que realiza com esses vídeos com os funcionários. Nessa situação, o que nós temos? Esse trabalhador, de fato, ele não é obrigado a realizar esse vídeo. Caso ele realize, o que pode ocorrer? Primeiro, ele pode tentar negociar com um patrão, porque se ele está divulgando um produto da marca, tentando realizar comercialização de algo, consequentemente ele tem que receber uma contraprestação pecuniária além do seu salário, porque ele está comercializando aquilo. Pode ser até mesmo que algumas empresas obriguem que esse funcionário divulgue em sua rede social. Isso também é vedado pela legislação. Agora, a segunda hipótese que nós temos é quando o trabalhador ele é contratado para essa função de marketing, por exemplo, para gerar esses conteúdos já definido. Nessa hipótese, ele já autoriza isso por meio do contrato de trabalho, também podendo, dentro dessa hipótese, algum padeiro que foi contratado, colocar dentro do seu contrato de trabalho a possibilidade de realizar esse tipo de vídeo. Bacana. Mas, por exemplo, a lei não admite que ele seja demitido, né, que seja uma razão plausível, caso o motivo dessa demissão seja a recusa, né? Sim, até mesmo pensando na questão aí que a gente caminharia para uma justa causa, precisaria de um ato grave. A gente não entende isso como um ato grave, muito pelo contrário. A legislação dá a entender que se o empregador obriga o empregado a realizar esse vídeo e o empregado se negando, ele pode pleitear uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o próprio empregado dá uma justa causa no seu empregador, entendeu? Nos vídeos que a gente até mostrou aqui durante o programa, a gente vê que os funcionários, eles, pelo menos aparentemente, estão fazendo de forma voluntária, né? Sim. Quando isso acontece, o funcionário quer participar, ou às vezes até o funcionário, por iniciativa própria, produz o vídeo para divulgar a empresa, existe algo que tanto a empresa quanto o funcionário pode fazer para evitar qualquer problema ou um processo trabalhista depois? Com certeza. O primeiro passo para essa situação, deixar a panos claros, seria a gente colocar ali a situação da existência de um próprio contrato. Nesse contrato prevê, né, especificamente que o funcionário autoriza a divulgação da sua imagem, inclusive realiza a produção desses vídeos. Além disso, ele também pode prever o tempo que esse vídeo vai continuar publicado. Porque, por exemplo, você gravou um vídeo para a empresa, ficou lá durante 2 anos, depois de 1 ano você saiu da empresa. Nesse período você pode se arrepender e falar, poxa, eu não quero mais esse vídeo. Então é bem interessante que dentro desse contrato exista a previsão de tempo que esse vídeo poderá ficar, se é durante o contrato de trabalho, se após o contrato de trabalho, durante quanto tempo esse vídeo pode perdurar nas redes sociais. Bacana. Doutor Guilherme, muito obrigado por sua participação aqui no Tom Maior, trazendo essas informações, esclarecendo dúvidas que eu acredito que muita gente
tenha, né? Com certeza. Obrigado, Marcelo. E um Feliz Natal, né? Para Claro. vocês também e para todos os telespectadores. Bom, por falar em Natal, né, o nosso programa